palavra de Deus juntos, temos um tempo de intercessão uns pelos outros. Se você não experimenta isso ainda, você está perdendo tempo. Vamos orar. Estenda sua mão para cá, abençoa a vida da pastora Sheila. Senhor, nós te louvamos pela tua maravilhosa graça. E te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite as nossas vidas tão pequeninas diante da tua glória, como uma oferta de amor, como um sacrifício, como um culto intencional, racional ao Senhor. Pai, nós já cantamos, já falamos muitas coisas, mas queremos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e o Senhor fale através da tua serva mais uma vez. Obrigado pela vida da pastora Sheila. Ó Deus, continua abençoando a sua casa, a sua família, a sua descendência. Ó Deus, continua usando a tua serva como luz e sal. E ó Pai, que agora, ó Deus, ela fale não dela, mas ela fale pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, fluindo através da sua vida. Que ela seja canal para nos abençoar nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13, carta do apóstolo Paulo, que dentro de tudo que nós estamos, desde ao chegar aqui, em momento de cânticos espirituais ao Senhor e oração e meditação, em tudo que nosso pastor tem nos conduzido a refletir e orar e pensar, a palavra do Senhor, ela vem e fortalece tudo isso para nós, e que o meu coração e o seu esteja aberto para isso, a sua mente esteja aqui, o seu corpo, não só o seu corpo que está aqui sentado, você que está aí na sua casa, mas que também mantenha a sua mente focada naquilo que você se predispôs a ofertar ao Senhor nesse primeiro dia de uma nova semana, que nada nós sabemos do que virá, nada sabemos, nós só consagramos ao Senhor e vivemos um dia de cada vez pela fé. Essa semana a gente foi surpreendido com tamanha crueldade lá com aquele jovem de 31 anos, eu tenho um filho de 33, né? E a gente fica, quem tem seus filhos, você tem seu irmão, você tem alguém aqui que tem 29, que tem 30, 31 anos. Aquele jovem lá, mediante a toda a crueldade que nós estamos vivendo, e que declaramos isso, que o nosso país, nossa pátria para o Senhor, e nós já estamos em guerra, irmãos. Uma guerra muito, muito subliminar, muito através de uma cortina de fumaça, mas nós já estamos em guerra. Os sinais estão gritando e vidas estão sendo ceifadas e outras estão sendo ceifadas porque estão declarando o amor de Jesus. De uma forma, cada uma na ferramenta que Deus deu e independente de ideologia partidária. Satanás está e continua o mesmo. E ele continua com a mesma sede que estava em Nero, que foi impetuoso na crueldade, na maldade de matar os cristãos ali, como tocha viva, para botar culpa. O sistema é o mesmo, só mudou as nomenclaturas, as patentes, mas o sistema é o mesmo. E nós somos hoje aqueles que em algum momento, ou nós vamos ser aquele que se esconde e se omite, o crente 007, que ninguém sabe que ele é o crente, ou ele se posiciona, declara Jesus, não se corrompe, ele é a ponte de acesso ao Senhor com testemunho de vida, e para isso, dentro de nós, as circunstâncias podem estar um caos do lado de fora, mas dentro de nós precisa pairar a paz que excede todo entendimento, e o Espírito Santo de Deus nos guiando com poder, ousadia e fé, para alcançar vidas, e para ser canal de bênção, e para ver os milagres do Senhor continuar se manifestando no meio de nós, onde vidas são libertas de demônios, vidas são curadas através
através do poder que há em nome de Jesus, famílias são restauradas, e isso não cabe das cadeiras, cabe de nós, no posicionamento que nós temos diante daquilo que Deus nos coloca, e que possamos nós ser aqueles que levantamos a nossa voz, que sejamos nós a voz que clama no deserto, mas num deserto que às vezes está aparentemente, superficialmente, totalmente preenchido, mas é só superficial, porque dentro está oco, e nós somos aquele que Deus pode usar intencionalmente para abençoar a vida de pessoas, e essas pessoas ser conduzidas ao reino do Senhor Jesus. E aí Paulo, capítulo 4 de Filipenses, ele começa a carta dizendo: portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram do meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos nós. Por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou eu dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A igreja pode ler comigo o versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Boa palavra, a palavra do Senhor para nós, palavra que dá orientação na situação aqui. Paulo estava orientando mediante o momento circunstancial daquela vida dos discípulos, do momento de pulverizar Cristo Jesus. Eram os perseguidos. Na camisa de missões, o pastor que está na blusa, acho que é um peixe, não é? Que eu vi na beirinha, no outro lado, tem um peixinho aí, o símbolo na época do cristianismo. Eles eram conhecidos como a turma, aqueles que pregam o caminho, que eram pescadores, e isso foi naquela época, mas a Bíblia ela não vai mudar para a nossa época, porque a gente escuta isso aqui, eu escuto há 8 anos, por várias vezes, todas as vezes que o pastor Davis pega esse microfone, toda oportunidade que ele tem, ele faz uma palavra para nós, que a Bíblia ela é inerrante, ela não erra, ela é a palavra do Senhor, ela não muda, ela é imutável, nosso Deus é imutável, a operação da sua ação através de nós é imutável, independente das circunstâncias que estejam, se está alinhado diante da sua vontade, diante da sua promessa. Paulo, ele começa a orientar aqui, e trago isso para nós hoje. O primeiro destaque é, nessa circunstância que nós estamos vivendo, da atualidade gritante a todos os olhares que nós podemos ter, e aí nós às vezes falamos num contexto
da realidade panorâmica do mundo, mas esse mundo é hoje na nossa realidade casa, realidade município, realidade estado, realidade da nossa família. As coisas, às vezes, eu estava, alguns minutos atrás, compartilhando um desafio que se começou ontem, às 10h20 da noite, quando eu e Marcelo, nós fomos provocados a intervir não, só ouvir uma situação que será desafiadora para a nossa família, vai ser desafiadora. Mas a circunstância está posta, porém o bondoso Deus é o mesmo. E aí Paulo, ele orienta a igreja de Jesus, naquele momento da polvorosa, ele vai e faz o destaque: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo em outras versões, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí, o primeiro destaque que eu faço em nós é que essa alegria de servir ao Senhor, de se doar ao Senhor, aqui, fora, aqui, porque nós aqui nesse momento, ou você que está na sua casa, nós estamos reunidos em comunidade, saímos da nossa casa decididos ao que fazer, que é prestar culto ao Senhor, como foi falado aqui na peça do encerramento da conferência do mês da juventude profundo, não como aquela religiosa que era o alecrim dourado da história, não, porque seguia tudo aos requisitos ali no pé da letra, não, mas essa alegria, ela é transbordante dentro de nós, quando o Espírito Santo de Deus, ele está em ação dentro de nós, ele está encontrando espaço em nós de sentir essa alegria. E isso é honroso e glorifica e exalta o nome do Senhor. Mesmo em qualquer que seja a circunstância da vida, a alegria do Senhor, ela não é um cântico, não, ela está escrito na palavra. É a nossa força. Quando nós nos mantemos dentro, às vezes bagaçado pela situação, pela circunstância, mas dentro de nós buscamos através, é só o Espírito Santo, não é explicável pelo homem, não é explicável pelo homem nenhum, sentir a alegria de servir ao Senhor, de estar diante do Senhor, e estar diante do Senhor também não está limitado em estar nos cultos, estar diante do Senhor em suas casas, estar diante do Senhor aonde quer que esteja, você sente a alegria de servir ao Senhor. Esses dias eu fui abordada por alguém fora do trabalho, falou, eu não sei por que você, no período da semana do desfile, porque o palanque, ele foi colocado para as autoridades, mas você não ficou um dia no palanque. Eu falei, eu não podia ficar no palanque. Eu não podia ficar no palanque, porque primeiro, como é que eu ia honrar as crianças e os profissionais? Eu só pensava isso, meu Deus, eles trabalharam lá na realidade das escolas deles, para apresentar aqui o que, para mim foi a primeira vez, eu ia trabalhar, agora eu ir para assistir, eu nunca fui. Agora, eu não vou ficar em cima do palanque. A minha turma estava num sol de 100 graus, a minha equipe estava num sol, no calor, tinha de tudo. Eu nunca fui, nem quero ir, tenho falado isso algumas vezes, mas eu me senti numa Marquês de Sapucaí, porque as crianças e as escolas se organizaram com carros alegóricos para mostrar de forma pedagógica o que elas estavam aprendendo. Poxa, que bacana! Cada escola era uma mais bonita que a outra para mim. Nossa, não tem votação, porque eu li cada um era mais bonito que a outra. Porém, me indagaram num sentido não positivo. Falou, mas assim eles não vão te respeitar, porque a autoridade tem que estar em cima do palanque. Eu falei, então eu vou ficar sem respeito, mas eu vou ficar aqui embaixo mesmo. E mas 5 escolas me representaram muito bem, que botaram lá uma secretária de tênis, óculos e vestido, sou eu mesmo. Era a coisa mais linda do mundo. Quando vi aquele toquinho de gente com a faixa, secretária, eu falei, meu Deus, tênis, óculos e vestido, sou eu mesmo. E eu fui questionada. Mas eu estou compartilhando aqui, eu fui questionada de uma forma ruim, falou, mas assim não vão te respeitar. Eu falei, não vou me respeitar por causa disso, não tem problema não, mas eu vou continuar aqui embaixo. Eu não vou ir com chuva, com sol, com calor, sem calor, está tudo bem. Foram 110 escolas, mais de 5.000 alunos, e foi 110 nada, veio ainda algumas escolas particulares, algumas escolas do Estado, e está bom.
o que eu quero compartilhar aqui é que ali dentro de mim existia uma alegria que não era minha, era a alegria do Senhor, de eu estar honrando ao Senhor naquele momento, de eu estar vivendo um outro momento na minha caminhada de vida cristã, que eu estou aprendendo, e eu estou, Senhor, me usa aqui nesse lugar aqui, Senhor, me ajuda aqui, eu preciso permanecer, o pé não tinha pé, hoje eu estou sentindo pé, hoje. Eu estou há uma semana achando que tem uma coisa que me empurra, a perna e um troço, porque foi muita dor. E toma ali uma grama Novalgina, toma Dorflex, e fiquei de pé, aguentei. Só que aí agora, essa semana, tem que deixar... Hoje eu estou sentindo o meu pé sem dor. Deus seja louvado, mas não deixei de sorrir nem um pouquinho, nem de sentir paz dentro de mim, por aquele ato de trabalho. A alegria do Senhor, ela está nas mínimas, nas máximas. O que é mínima? É se alegrar no Senhor, e Paulo, ele fala com muita propriedade aqui. Alegre-se no Senhor, o amor de vocês sejam conhecidos por todos. Mas isso vai estar preciso do que está dentro, resolvido dentro do seu coração e da sua mente, do seu viver. Não adianta ser superficial. Nosso pastor está fazendo uma convocação para que no próximo CDR... ou em qualquer outra ação de ato evangelístico, de cuidado de pessoas, que tenham mais pessoas, que você seja um voluntário em amor. Mas isso precisa estar vivo em você, que senão vai ser só mais alguma ação, é mais uma ferramenta, e não é. É algo que faz parte do contexto dessa vida que o Senhor nos chamou. Porque, irmãos, a gente está cantando aqui, olha, Senhor, a gente quer beber dos teus rios, a gente quer ser saciado da sua fonte, mas essa fonte é inesgotável nele, mas ele está voltando, ele está gritando às portas, Jesus está voltando. Essa semana, num momento de trabalho, nem fui eu, foi a minha irmã. A gente tratando de um assunto, mediação de conflito entre pessoas adultas, e eu tentando ali, olha, vocês foram contratados para esse fim, vocês não foram contratados para esse, me disse aqui, uma disse que vai dar na cara da grávida, o outro disse que não vai fazer porque ele foi pastor e é militar, e ele tem uma maneira de falar, e todo mundo tem que aceitar a maneira que ele fala, e eu estou escutando aquilo, mas ali eu só queria ver o que era o profissional, não sei o que deu na minha irmã, e a minha irmã, tadinha, ela só errou num detalhe. Ela confundiu o que Jesus bebeu. E ela, do nada, ela vira para... Do nada, encerrando já, eu pedi para assinar a ato. Falei, olha, a próxima vez que eu vi, lamentavelmente, os senhores não vão poder continuar trabalhando. Porque os senhores estão aqui, se degradando aqui. E eu, toda hora, eles diziam, o quê? Sou evangélico. Nós somos evangélicos. Não, nós somos evangélicos? Ué, mas como? Somos evangélicos, e a outra disse, mulher grávida apanha na cara. Falei, Jesus... A outra também está cheia de montaréu de ódio no coração. Eu percebi, mas eu queria fazer ali só a parte que me cabia profissional. A minha irmã falou assim, deixa eu falar, já que terminou aqui, vocês citaram aqui umas 9 vezes que vocês são evangélicos. Vocês são evangélicos mesmo? Porque assim, vocês não estão dando resultado, fruto de evangelismo aqui não. Eu, se eu sou vocês, faria uma avaliação. Só que aí ela foi para o extremo. Já que vocês estão tendo esse tipo de comportamento, odiando um ou outro, a senhora quer dar na cara da moça, da professora que está grávida, o outro está dizendo isso, aquilo, outro, vocês saem da igreja, vai para o mundo, vai beber. Falei, Fernanda, meu Deus, e eu sério assim, eu falei, meu Deus, o que ela está falando, meu Deus? Vai fumar, vai para o pagode, porque crente vocês não são. Vocês estão se odiando aqui dentro, vocês estão passando esse ódio para as crianças. E outra coisa, não tem perdão entre vocês, porque Jesus bebeu a urina do soldado. Falei, meu Deus, o que essa garota está falando, Senhor? Que urina que Jesus bebeu? Urina do soldado, e olhou e falou, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ficou os 3 olhando para ela. E se vocês não têm como se perdoar, vocês pedem para sair. Porque vocês ficam dizendo que são evangélicos, mas vocês já pensaram que vocês vão estar diante do Senhor? E Ele pode olhar para vocês e falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Do nada, ela mandou todo mundo para o inferno rápido, e automaticamente ficou todo mundo beber. Eu falei, Fernanda, meu Deus, eu acabei a reunião, falei, Fernanda, terminou aqui. E para piorar, a professora falou, eu peguei essa palavra, que palavra que a professora pegou? E eu Fernanda, vamos embora.
Aí quando entrou no carro, e ela achando que fez bonito. Entrou no carro, ela, viu? Você não falou que você é pastora, mas eu falei, mas tu falou errado, Fernanda. Jesus não bebeu urina, não, Fernanda. Tu leu outra Bíblia. Que Bíblia que tu leu? Ela, não! Não, Fernanda. Tu está lendo qual Bíblia, Fernanda? Jesus bebeu vinagre, Fernanda. E do mesmo tempo que você queria o quê? Que eles fossem para o mundo, expulsar eles para o mundo, ou você queria tratar dele? Trata, mas tu mandou eles beber, Fernanda. Tu mandou eles para o inferno. Depois tu falou que... Mas vamos... Aí ela... é um choque de realidade. Eu falei, então manda participar do CDR. Uai! Esses são os desafios que nós enfrentamos todo dia. Nós estamos vivendo numa sociedade totalmente com escassez plena de cuidado, de amor, de paz, de alegria, de acalento. E os apontadores do caminho estão aqui, porque nós fomos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Mas isso, irmãos, se ficar só no nosso racional, vai perder a força. Precisa estar dentro de nós, se movimentando através do Espírito Santo de Deus. Não importa quantos anos eu e você tenhamos na nossa trajetória de caminhada que declaramos Jesus como nosso Salvador. Porque nesse momento, nesse período de caminhada, Paulo ele começa a orientar aqui, e estava tendo aqui alguma enjoação entre irmãos. Ele, gente, olha, vocês perdoem, olha, vivam em harmonia. Vivam em harmonia. Começando de dentro da nossa casa ao ápice da viver em sociedade. Busquem em harmonia, que quando você chegue, você seja o ponto de equilíbrio naquele lugar. Porque em você não tem uma energia boa. Em você habita o Espírito Santo de Deus. A gente às vezes não para pensar nisso. Tem noção de que tamanho privilégio é esse? O Santo Espírito de Deus habita em nós. No vídeo ali de missões, as pessoas estão ali na rua de São Paulo e elas estão com a alegria do Senhor dentro delas, caminhando. Com certeza alguns passam, ficam olhando, não devem estar entendendo aquele movimento. Outros identificam por causa da cor da blusa. Mas a alegria proposta ali não é a alegria do momento de gravação de um vídeo. É a alegria de poder ser um instrumento vivo na mão do Senhor. Qual é o laudo que você tem da sua saúde? Tem limitações em sua saúde, mas ainda dentro das limitações da saúde do corpo físico, o Santo Espírito de Deus continua habitando em você. Se permita ainda hoje viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, através de você, por você e na sua vida. Vai alcançar vidas e ser abençoado a sua vida. Então, não tão somente pela responsabilidade que temos, que tivemos a compreensão quando fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus, mas pelo amor, pela pureza do seu coração. No domingo passado, nós estávamos aqui em memória de Cristo, celebrando a ceia do Senhor, a morte e ressurreição do nosso Jesus. Não é um protocolo, irmãos da igreja. É um ato vivo em nós. Não é um protocolo. Que esse vigor em servir, esse vigor em amar, esse vigor em manter a harmonia do que depender de você, tenha paz com todos. Aleluia. E não é paz de divergência de situações de pessoas, é a paz que excede todo entendimento, que vai abençoar pessoas aonde tem vidas aí com a mente totalmente turbulenta, conflituosas. Nós somos aqueles que promovem a paz. Nós somos aqueles, os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho, na atualidade, está descredenciado pela prática de muitos. Mas é a prática de muitos, não é a sua prática. A prática em você é o do selo da promessa de Jesus. Nós não viemos aqui porque nós
Vou fazer igual a Carla domingo passado. Se você morrer hoje, quem vai para o céu aqui? Isso aí já ficou jargão da Carla. Mas é mentira? E tem gente que se assusta quando você fala que tem certeza que vai para o céu. A pessoa fica assim, mas como é que você tem certeza? Ué, gente, você tem certeza? Já me perguntaram, mas como é que você tem essa certeza? Ué, eu tenho a certeza pela morte de Jesus e salvação e ressurreição. E eu confessei Ele como meu Salvador. Mas você não pecou hoje? Eu pequei, mas já pedi perdão e não quero pecar. Mas a minha salvação é inegociável. Ah, não, eu acredito que ele escreve o nome do livro da vida. Mas depois que acontecer alguma coisa, ele apaga. Poxa, não haja borracha para Jesus ficar escrevendo o nosso nome e apagando o nosso nome todas as vezes que nós... Que Deus é esse? Nós servimos a um Deus. Paulo, ele está orientando a igreja aqui que a paz que excede todo o entendimento, ela vai estar viva no nosso coração em Jesus Cristo, quando a nossa mente está nele, mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo, quem não se apropriar da mente de Cristo, e eu e você só nos apropriamos da mente de Cristo quando eu me relaciono com Cristo. Se eu não me relaciono com Cristo, eu não vou ter a mente de Cristo. A minha mente vai ser o tempo todo, você sabe muito bem disso, contra-atacada com outros e diversos pensamentos. Irmãos, nosso pastor falou aqui, isso é real todo dia e toda hora. Nós vivemos em batalha espiritual todos os dias, a cada minuto, em cada momento. Abrimos os nossos olhos, começou a batalha. A gente já abre os olhos agradecendo, Senhor, muito obrigado. Dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Inicia-se a batalha de, sei lá, qual é os desafios que Satanás tenta, no contexto geral da vida de cada um aqui, pegar na fragilidade, que ele é astuto, tem a sua astúcia, tem a sua esperteza, tem a sua sutilidade, mas a gente já começa na batalha. Agora, quando eu e você estamos com a mente de Cristo, as batalhas, elas são bem nítidas para nós. Não temos todas as ferramentas para vencer essa batalha, mas temos o Senhor dos Exércitos que vence tudo para nós. Isso está bem claro em você. E não é nós só farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, não é nós só os nossos problemas. É nós os nossos desafios. Somos nós nos desafios de crescimento, de avançar, de se ajudar mutuamente, de ser a família espiritual de alguém, de ser o colo de alguém, de ser o ouvido de alguém, e de alguém também ser o nosso colo, ser o nosso ouvido. É o tratamento mútuo. E Paulo, orientando a igreja de Filipos, ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, está uma lambança. Não é só em rede social, não, é no contexto geral do que se apresenta aí para se alimentar. Tem gente se perdendo no ato de conhecer, do aprendizado. Está uma lambança. Estava tudo muito bem, quinta-feira, numa reunião que eu estava participando, até que o filósofo falou assim, não, porque eu creio, eu sei que a senhora... O assunto não era eu, mas olha como é que é a batalha, ó. O assunto não era eu, o assunto era o trabalho. O assunto não era eu, a pauta não era eu, a fé que eu confesso em Jesus. Do nada, o professor virou. Então, mas eu sei que a senhora não vai concordar comigo, mas para mim, filósofo, todos nós somos pequenos deuses. Eu falei, é? Olhei para a cara dele e falei, é? Em que sentido? Não, porque nós somos a imagem que ação de Deus, porque eu sou afastado da Assembleia de Deus. Mas qual Bíblia que tu leu, meu filho? Falei, a gente parou aqui a pauta do trabalho? Aqui você terminou o que você tem para apresentar? Terminei. Aí você vai querer entrar nesse assunto? Ele, não, eu estou só conversando, porque a senhora é uma pequena deusa. Nossa, pequena desse tamanho? Falei, sou não. Minha Bíblia estava lá. Falei, a gente mudou o assunto aqui agora? Acabou a conversa trabalho? Olhei no relógio, era 5h17, então passou o horário de expediente, então a gente pode conversar. E ali a gente teve uma boa conversa. E saí com a palavra dele de... Vou pensar no que a senhora falou. Não, eu fui e anotei os versículos bíblicos para ele ler, a leitura bíblica, que ele falou que ele tem a Bíblia, que ele também lê, mas ele lê como um livro. Nós somos desafiados o tempo todo. Você é desafiado aonde?
A agir com gentileza aonde? A ser amável aonde? Ah, mas é o meu jeito de ser. Mas você, com o seu jeito de ser, o seu jeito de ser foi formado no ventre da sua mãe para o louvor da glória de Deus. Mesmo alcançado aos 26 anos, lá quando foi formado no ventre de sua mãe, pastor Davidson foi criado para a glória de Deus. Ele teve esse conhecimento a partir dos 26. Tem pouco tempo. Mas teve esse conhecimento. Eu só tive aos 16. Estou com 53. Mas eu tenho conhecimento. O Espírito Santo de Deus está abrindo a sua mente. Você saiu da sua casa. Alguns já participaram da classe da manhã para estudar a palavra. Outros estão aqui, depois vão participar da classe de escola bíblica. Mas o que destaca aqui para nós é que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, o que for puro, cuidado com as impurezas. Cuidado com as ferramentas tecnológicas que se apresentam. Eu fiquei sabendo ontem que tem uma ferramenta, vai ver que isso é antigo, mas eu só soube ontem, que tem uma situação no telefone que você tem conversa trancada e só abre com a digital. O dia que eu tiver alguma conversa trancada, mim do Marcelo, alguma coisa deu ruim. 34 para 35 anos de casado, está trancando conversa por causa de quê? O que é isso? Não dá para trancar conversa. O que é que está no celular que ninguém pode ver? O que é isso? Mas olha só, não vou falar do casal, nem da circunstância. Olha as ferramentas que chegam às nossas mãos para nos embutir ou incutir a tomar ações e decisões que sejam negligentes, que desagradem, que desabonam a nossa vida diante do Senhor. Irmãos, nós tivemos aqui o mês da juventude. Nós somos cartas vivas. Carta onde todo mundo pode ler. Quando vê o Sérgio, todo mundo tem que ler quem é o Sérgio. Quando vê o Giovanni, todo mundo tem que ler o Giovanni. Ele gosta de boné, ele gosta de chinelo. Olha aí a mitideza. Ele gosta... E aí? Mas é um servo autenticado. Tem que ler. Esse é... Não é os fariseus republicanos que eram hipócritas. Falavam o que... Muita coisa que parecia correto, mas não praticavam. Nós fomos chamados para nos atentar àquilo que é verdadeiro, que é puro, que é bom. Tem louvor nisso? Pense, ore, se dedique. Tem louvor em CDR, pastor? CDR, pastor? Pastor, CDR é montaréu de adolescente, pastor. Ah, se fosse um evangelismo na praça de Heliópolis, mas também tem evangelismo na praça de Heliópolis. Ah, mas se fosse outro momento, mas tem outro ferramenta, pequeno grupo. Ah, irmãos, a gente não pode dar desculpas. Nós precisamos nos permitir ser usado pela ação do Espírito que habita dentro de nós. Nós estamos esperando o quê? Ser envolvidos, essa nuvem tão grande que nos rodeiam, das testemunhas que estão olhando e das escolhas. Paulo, ele fala, olha só, eu aprendi a viver com muito e com pouco. Ele agradece pelas providências que chegaram através dos irmãos naquela época, independente se estavam naquele momento ali de, olha, que bom que vocês se interessaram por mim, mas assim, tipo assim, voltei para o radar de vocês em abençoar esse momento missionário aqui meu, aqui na prisão, ou no que ele estava como alvo. Mas eu aprendi a viver. O que me chama atenção durante toda a semana, aprendi o segredo de viver contente. Você aprendeu o segredo de viver contente? Do nada, chega uma situação desafiadora para você. Do nada, situações planejadas não acontecem. Mas eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja com dinheiro para comprar o que você tem vontade de comer, ou seja com a escassez. Porque o saciar da nossa alma está além daquilo que a matéria pode, o que o dinheiro pode adquirir. Nós tivemos aqui na sexta-feira com alguns casais. O filme era de 2009. Paulo orienta aqui assim, não se tenham ansiosos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. O que bombou na pergunta, qual o nome do filme? Todo mundo queria saber qual o nome do filme.
A senhora não queria saber? Não, eu queria saber, mas a partir do momento que não colocou, eu falei, gente, deixa eu ir lá para receber. O que aparecer lá, eu vou receber. Depois inventaram aqui, quem não veio, perdeu. O pastor Davidson, com certeza, ia escolher pimenta. Com certeza, coração apimentado. E aí, não deixou de ganhar não, perdeu mesmo. Mas, aqui, é estar com o coração aberto para receber aquilo que Deus preparou. E quem não vem ainda perdeu o testemunho melhor de pastora Tânia Sérgio, que eu não vou falar aqui, porque no próximo encontro de casais, quem sabe ela revela novamente. Quem não veio, perdeu. Eu tinha uma lá em casa, joguei até fora. Falei, vou querer isso nada, vai que o Marcelo imita o Sérgio e toma um susto. É ruim, hein? Aqui, você tem que se permitir. Ah, pastor, o que a senhora está falando? Se permita a viver o que Deus quer agir através da sua vida. Não fique atento ou preocupado, preso com aquilo que não vai te dar a satisfação que a alma precisa. A satisfação na alma está em Jesus. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, ele sacia a nossa alma. Aleluia. Mas eu preciso estar com a mente dele, conectado com a palavra dele, vivendo em santidade para ele, escolhendo, selecionando. Isso não agrada, não precisa ninguém ver. Isso aqui não agrada o coração do meu Deus. Não vou fazer. O que está passando na TV não me interessa, porque não está sendo bom. Não quero, não vou ver. Essa conversa está legal, mas essa conversa está denegrindo alguém ou alguma coisa. Estou fora, eu vou me manter. Irmãos, não mudou. A gente escuta a fala das pessoas antigas. Ah, não se faz mais crente como antigamente. Que isso, irmãos? A palavra não mudou. O mundo pode ter contextualizado. A gente também, a gente não ficou para trás. A gente se contextualiza. Esses dias alguém me perguntou do trabalho. A sua igreja é a igreja da parede preta? Aí eu falei, o que você tem a ver contra o preto? O que você tem contra o preto? Aí eu falei, por que a pergunta? Ele, porque eu não gosto de igreja de parede preta, não. Por quê? Porque fica parecendo um show. Eu falei, você está equivocado. Aí comecei a falar, ele, qual é o dia que você prega lá? Eu falei, não, nem sempre eu prego, não. Mas você não precisa ir lá só porque, mas a parede vai continuar preta. Mas tem um pedaço branco da parede, falei para ele. Ele, você está me zoando? Eu falei, não, porque o que Deus quer fazer depende da cor não, gente. Mas, já alimentaram na cabeça de alguém que não é crente em Jesus, que a igreja de parede preta é tudo um show, não tem nada de Deus. Eu falei, então, estão te falando errado, que é isso que eles querem. Eles quem? Falei, os demônios. Satanás quer confundir a tua cabeça. Porque Deus tem muita gente orando pela sua vida. Aí ele falou, ontem, ele falou, amanhã eu vou na igreja do pastor Pedrão. Quem é Pedrão? Não sei. Lá no Recreio, se eu não me engano. Depois eu vou procurar. Aí eu falei, tá, não quer ir na minha não? Ele, não, é porque eu não vou estar por perto, mas qualquer dia eu vou. Falei, então, vou esperar, você lá. Parede preta, está preso na parede preta. Quantos mais pessoas estão presos naquilo que não é para estar? Palavra de hoje para a gente sair daqui para a escola bíblica dominical, para que Deus possa nos abençoar à noite e durante toda essa semana. Eu e você precisamos entender o que Paulo está dizendo para nós. Entendi, descobri o segredo da vida, o segredo de viver contente, de estar saciado as minhas necessidades. Todas elas estão postas no Senhor. E o que depender de mim e de você, alegrem-se no Senhor. Todavia, vou dizer mais uma vez, alegrem-se no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, seja a atitude de vocês enaltecida, mas não é por causa do seu ser, mas é por causa do Santo Espírito de Deus que alcançou a sua vida, e Jesus que habita em você, e através de mim e de você, nós podemos fazer e ver e ser abençoado por obras maiores ainda do que o nosso Jesus fez. Você crê nisso? Eu creio. Essa igreja tem um potencial, mas não é na inteligência humana, é nos corações rendidos diante do Senhor. Esse potencial precisa ser explorado.
todos os dias, de forma intencional, para a manifestação da glória de Deus. E isso só traz avivamento para a sua igreja. Quanto mais nós vemos, mais nós glorificamos. Irmãos, que Deus encontre na nossa mente, no nosso coração, um coração disponível, puro. Cria, Senhor, em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Nós temos no meio de nós servos e servas do Senhor, que está nítido aqui, ó, o espírito inabalável. De repente não está numa rede social da vida e não tem tantos mil seguidores, mas tem um Cristo que cuida. E se eu falar nome, talvez aqui eu vou fragilizar, eu vou falhar, porque são tantos, mas o que vem à minha mente aqui é a irmã Glorinha. Eu não sei se a irmã Glorinha tem Instagram, se a irmã Glorinha tem Twitter, nem sei se isso existe ainda. Existe? Existe. Se ela tem Facebook, mas o seu QX, tem um negócio agora Trids, que é só apertar um negocinho que faz uma bolinha, que eu não entendo nada daquilo ali. A irmã Glorinha não tem, não. Mas a irmã Glorinha tem um espírito inabalável. Nos 8 anos que eu estou aqui, a irmã Glorinha já enterrou a sua neta e há poucos dias enterrou o seu esposo. E a irmã Glorinha está aqui, adorando e exaltando ao Deus de sua vida. Precisa ser renome? Precisa ter renome para você ver a manifestação do poder de Deus? O espírito inabalável não está na força de um cabelo ou na idade cronológica do tempo da juventude. Está como está o seu coração entregue e consagrado ao Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que em nós continue a confiança, a entrega ao Senhor. E o nosso desafio é que o Espírito Santo de Deus, a cada amanhecer, fique à vontade em nós para abençoar vidas através de nós e nós também sermos abençoados, contentes, alegres, firmes. Espírito inabalável, porque o nosso coração está sendo recriado a cada amanhecer pelo Senhor. Nos molda, nos conserta, Senhor. A gente quer agradar o teu coração. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é suficiente para nós. Ela é suficiente, ela foi suficiente para Paulo, para Pedro, ela foi suficiente para Lucas, ela foi suficiente para a mulher samaritana, ela foi suficiente para aquele carcereiro, ela foi suficiente para Pedro lançar a rede e trocar de lugar, mesmo sabendo que não tinha lógica nenhuma, e a tua palavra é suficiente para nós nesta manhã. No ano do servir, nos ajude, Senhor, a servir ao Senhor com alegria e excelência. Hoje já são 14 de setembro, falta pouquíssimos dias para encerrar mais um ciclo de um ano, mas o Senhor é o dono do tempo. Age em nós da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, tratando em nós e nos revestindo de um poder que vem do alto, nos trazendo um novo coração e um espírito inabalável. Aleluia! Que o teu Santo Espírito fortaleça os nossos corações, que intencionalmente faça-nos agir pela fé e viver o sobrenatural do Senhor. Sela a tua palavra em nós, no coração da tua igreja, nos dando, Senhor, um restante de domingo abençoado, nos dando, Senhor, agora um momento de estudo da tua palavra com clareza e revelação do teu Espírito, nos dando um restante de dia abençoado em família, e à noite, Senhor, que nós possamos prestar um culto ao Senhor de forma racional e que o Senhor possa derramar sobre nós o teu poder e a tua glória. Obrigado, Senhor, e os desafios aqui postos diante do Senhor, todos eles sejam sanados, porque nós confiamos em Ti. Revele para nós o que o Senhor revelou para Paulo com tanta propriedade, o segredo de viver contente. Que nós possamos nos apropriar dessa revelação através da Tua palavra. Na escassez ou na abundância, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus provedor, o Jesus que derramou a graça salvadora sobre nós. Nós oramos assim
E te pedimos, Senhor, cuida de nós, nos detalhes do nosso coração e mente. Agora, Pai, nos dê, Senhor, um restante de dia abençoador diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos aqui, daqueles que estão servindo, que eles se sintam abençoados em servir e que eles também se sintam alcançados pelo poder da Tua graça, sendo eles um canal do Teu agir a cada amanhecer. Que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja em nós e através de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe, te dê um domingo de paz. Tem cantina, mas rapidinho, porque tem EBD, tá bom? Até a noite.